Olá, oitavo ano, tudo bem? Continuando a falar sobre sistemas de equações do primeiro grau, hoje nós vamos falar sobre a interpretação geométrica de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Apesar desse nome grandão, não é muito complicado não, e está bem relacionado a sistemas de equações e a representação geométrica que nós já vimos. Então peguem o livro de vocês na página 198 para acompanhar a explicação. Nós vimos que a partir de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, podemos localizar pontos no plano cartesiano. Esses pontos pertencem a uma mesma reta. Veremos agora uma interpretação geométrica associando a cada equação do primeiro grau com duas incógnitas uma reta no plano, como fizemos anteriormente. Vamos observar agora esse plano cartesiano, em que está representado duas retas, a reta menos x menos y, que é igual a menos 2, e a reta x menos y, que é igual a menos 2. Vamos pensar, essas duas retas representam um ponto em comum. Quais são as coordenadas desse ponto? Observando esse ponto em comum, vemos que ele está em cima do eixo y, então a coordenada do eixo x vai ser igual a 0. Já no eixo y, ele está no ponto 2, então essa coordenada vai ser 0 e 2, x igual a 0 e y igual a 2. Agora, vamos pensar, o que as coordenadas desse ponto representam em relação ao sistema formado pelas correspondentes equações dessas retas? Elas representam a solução do sistema de equações. A solução significa que o x vale 0 e o y vale 2. Ou seja, se resolvermos esse sistema de equação dessas duas equações, nós teremos como resultado esse par ordenado, 0 e 2. Considerando duas retas representadas em um mesmo plano cartesiano, podemos dizer que existem três possibilidades para as posições relativas a essas duas retas. A primeira possibilidade é quando as duas retas no mesmo plano cartesiano têm um único ponto em comum. Podemos dizer que elas são concorrentes. Já na segunda possibilidade, quando as duas retas no plano cartesiano não têm ponto em comum, dizemos que elas são paralelas. E a terceira possibilidade é quando as duas retas no plano cartesiano têm infinitos pontos em comum. Quando isso acontece, nós dizemos que elas são coincidentes. Quando estamos diante de um sistema formado por duas equações do primeiro grau, com duas incógnitas, x e y, a solução do sistema, caso exista e seja única, representará o ponto de encontro das retas associadas às duas equações. Vamos ver alguns exemplos agora para ver essas três possibilidades. Neste primeiro exemplo, nós temos o sistema x mais y, que é igual a 4, e x menos y, que é igual a 2. Resolvendo esse sistema, nós teremos como solução x igual a 3 e y igual a 1. Vamos atribuir valores para uma das variáveis, pode ser x ou y. Vamos atribuir para o x e assim vamos descobrir o valor de y e montar o par ordenado. Então, para a equação x mais y, que é igual a 4, nós vamos colocar x igual a 0, o y vai ser igual a 4. Então, nós vamos montar o par ordenado 0 e 4. Para x igual a 1, o y vai ser igual a 3. Substituindo o x no lugar do 1, nós vamos resolver essa equação e vamos achar o y igual a 3. Então, o par ordenado vai ser 1 e 3. E para x igual a 3, resolvendo, nós vamos ter o y igual a 1. Então, o par ordenado vai ser 3 e 1. Já na segunda equação, vamos substituir os valores também. Pode ser os mesmos ou valores diferentes. Eu acho melhor colocar os mesmos valores. Aqui no exemplo, os valores estão diferentes, não tem problema. Então, atribuindo os valores e substituindo, nós também vamos achar os pares ordenados. Depois de achar os pares ordenados das duas equações, vamos marcar os pontos no plano cartesiano. E assim vamos traçar as retas das duas equações. Reparem que nessa equação tem um ponto em comum. Esse ponto em comum é o resultado da equação x igual a 3 e o y igual a 1. Em um sistema formado por duas equações do primeiro grau, com incógnitas x e y, quando apresenta apenas uma solução,
é interpretado como ponto de encontro das duas retas que representam as respectivas equações. A solução é um par ordenado e as retas são ditas concorrentes. Assim, podemos dizer que esse sistema é possível e determinado. Nesse segundo exemplo, temos o sistema x mais y igual a 2 e 2x mais 2y que é igual a 4. Inicialmente, vamos resolver esse sistema. Note que, para adicionar essas duas equações membro a membro, chegamos a uma igualdade que é sempre verdadeira. Dizemos que o sistema apresenta infinitas soluções. Atribuindo valores para uma das variáveis, obtemos pares ordenados e representamos as retas correspondentes no plano cartesiano. Essas retas elas possuem os mesmos valores, tanto na primeira equação quanto na segunda equação. Um sistema formado por duas equações do primeiro grau nas incógnitas x e y, quando apresenta infinitas soluções, é interpretado como duas retas coincidentes. Dizemos que o sistema é possível e indeterminado. Para que esse sistema seja possível e indeterminado, ao resolver o sistema, os resultados têm que dar a mesma coisa, o resultado tem que ser igual lá na equação. Reparem que aqui deu 0 igual a 0. Os dois lados estão iguais. Quando isso acontecer, o sistema é possível e indeterminado. Já nesse terceiro exemplo, nós temos x mais y igual a 2 e x mais y igual a 4. Inicialmente, resolvemos o sistema. Para resolver, nós vamos achar como resultado 0 é igual a menos 2, o que é um absurdo, já que o sistema está dando como resultado dois números, falando que eles são iguais, porém são números diferentes. Então, note que, ao adicionar essas duas equações membro a membro, chegamos a uma igualdade que não é verdadeira. Dizemos que o sistema não apresenta solução. Atribuindo valores para uma das variáveis em cada equação, obteremos pares ordenados e representaremos as retas correspondentes no plano cartesiano. Essas retas elas terão valores diferentes, elas não se encontrarão. Quando isso acontece, quando o sistema formado por duas equações do primeiro grau nas incógnitas x e y e ela não apresenta solução, é interpretado como duas retas paralelas. Dizemos que o sistema é impossível. Agora, vocês farão os exercícios do livro da página 201 a 203. Beijos!